No livro dos Salmos, capítulo 40. Livro dos Salmos, capítulo 40. Nós vamos ler os 3 primeiros versículos. Diz a palavra de Deus: Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Ó Pai, estamos aqui, Senhor, porque confiamos na Tua graça salvadora. Por isso, ó Pai, nós queremos te pedir que Tu tenha misericórdia de nós, ungindo-nos para trazer a mensagem do Teu santo e poderoso Evangelho. Ilumina a mente de todos aqueles que vão ouvir a Tua mensagem, para que possam entendê-la. Em Cristo Jesus nós te oramos, Senhor. Amém. Meus irmãos, muitas vezes a gente fica sem acreditar quando observa o comportamento de pessoas que dizem que são crentes. Os crentes, meus irmãos, eles confiam na graça de Deus em todo o tempo. E por confiar na graça de Deus, eles são fiéis, obedientes às determinações da palavra de Deus para cada um de nós. Nós não fazemos o que queremos. O crente não faz o que quer. Depois você dê uma lida com bastante cuidado à mensagem do boletim. E hoje, que tem o título Pertenço a Cristo. Nós pertencemos a Cristo. Quem é crente, verdadeiramente crente, pertence a Cristo. Somos parecidos com Cristo e com aqueles que procuram obedecer à palavra de Deus. Aqui nós vemos o testemunho do homem segundo o coração de Deus, Davi. Que uma vez liberto dos perigos que os inimigos colocavam à sua frente, ele nunca pensava que ele era o responsável pela libertação. Ele sempre sabia, e por isso ele enaltecia a sublime graça de Deus. Ele sempre sabia que ele não tinha nenhum mérito, como nós também não temos. É por isso que nós devemos ser eternamente gratos a Deus. A partir de hoje, meu irmão, se comporte assim. Passe a semana se preparando para o culto a Deus.
com o coração agradecido. Davi fazia isso. E é por isso que a sua alma era cheia de admiração pela providência divina. Se nós começarmos a, de fato, confiar na graça de Deus o tempo todo, o nosso coração vai se encher. O nosso coração vai se encher de admiração pela providência divina. Se nós prestarmos atenção. Da ação de Deus, a qual se estende para toda a raça humana, nós vamos tomar uma decisão. Quando a gente acredita nisso, a gente toma uma decisão. Qual a decisão? Servir a Deus. Nos devotar totalmente ao serviço de Deus. Honrar e servir a Deus o tempo todo. Davi, prestando atenção nisso, uma vez mais ele volta ao exercício de ações de graça e celebra os louvores eternos, recitando muitos dos gloriosos e poderosos feitos de Deus. O salmo que os versículos de 1 a 3 do salmo que nós acabamos de ler, é uma verdadeira inspiração para a alma do crente. O verdadeiro crente, ao ler esses 3 versículos, ele se enche de alegria e de admiração por Deus, pela providência divina. Davi conta a história que Deus fez com ele e que faz com todos aqueles que ele liberta do pecado. E quando nós continuamos a leitura do Salmo, a admiração de Davi é tão grande que ele expressa: são muitas, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado na minha vida. Todo crente tem essa experiência. Todo crente que presta atenção às maravilhas de Deus tem essa sensação. Porque, de fato, Deus é realmente maravilhoso. Eu gostaria de pedir a vocês que prestassem bem atenção no que nós vamos testemunhar através desses 3 versículos sobre a providência divina, sobre as maravilhas de Deus. No versículo 1, nós lemos: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Então, o primeiro testemunho que todo crente tem é sentir Deus no céu, se inclinando para Ele e ouvindo. Davi não diz simplesmente que havia esperado com paciência. A repetição aqui do mesmo verbo mostra que Davi foi deixado por longo tempo sem resposta àquela oração e ele não reclamou, ele continuou admirando, dando graças a Deus pela sua providência. À medida que a sua provação se prolongava, em vez dele reclamar,
ele procurava evidenciar a sua fé, dom de Deus para ele. Como ele evidenciou a sua fé? Com calma, com paciência, com equilíbrio, onde todos estavam, onde era evidente para todos os que o acompanhavam. Esta é a maneira de nós demonstrarmos a nossa confiança na graça de Deus em todo o tempo. É ter paciência, ter equilíbrio mental, muito claro, a certeza de que seremos respondidos. Então, o que foi que aconteceu com Davi, que acontece com cada um de nós? É Deus se inclinando para nós. Você já imaginou, meu irmão, meu amigo ouvinte, essa mensagem do Evangelho? Você já imaginou isso num Deus que se inclina do céu para ver o que se passa com alguém aqui embaixo na terra? Prestem atenção. Não é o homem indo a Deus, é Deus vindo ao homem, depois de ter esperado com paciência e equilíbrio mental, depois de ter exercitado a sua fé. Com toda sinceridade, se você tem Cristo no coração, tem maravilha maior do que essa? Como é que você ainda fica indeciso se vem ou não vem para a igreja, se trabalha ou não trabalha no serviço de Deus da igreja local, se não se dá para o serviço de Deus? Dá para observar uma maravilha desse tamanho e não se comprometer integralmente com a causa do Evangelho? É claro, e o coração de qualquer crente se alegra quando experimenta na sua vida um Deus assim. Um Deus que opera maravilhas assim. Ele se inclina para nós, dará atenção a nós. Ele nos ama. Ele tem boa vontade com cada um de nós. Essa é a primeira maravilha de Deus que nós encontramos nesses 3 versículos, logo no primeiro. E no primeiro, nós continuamos a observar maravilhas. Ele se inclinou para mim e me ouviu. Quando clamei por socorro, aqui está a segunda maravilha. Deus nos ouve quando nós clamamos por Ele. Nesse mesmo salmo, o profeta Davi, tendo essa mesma experiência, ele exclama: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. No primeiro versículo do capítulo 46. Sim, meu irmão, meu caro ouvinte, o que nós observamos aqui é que Deus tem as suas mãos estendidas. Deus, além de ter as mãos estendidas, ele tem os ouvidos abertos para os crentes, para os seus filhos. Ele nos ouve quando nós clamamos a Ele por socorro.
Creio mesmo que uma das maravilhas da Bíblia Sagrada é também o relato que ela nos traz a respeito deste grande Deus, desse misericordioso Deus que tão prontamente ouve o clamor dos seus filhos. Ele não apenas ouve, mas ele responde a todas as orações dos seus filhos. O verdadeiramente crente ver as maravilhas de Deus e ver que Deus responde a todas as suas orações. No versículo 2, tirou-me de um poço de perdição. Há muita gente no fundo do poço. Há muita gente que frequenta a igreja que talvez estejam daqui a pouco, não vieram à igreja, mas daqui a pouco estão, no mínimo, observando o desfile das virgens do diabo. Pode ter certeza, isso acontece todo ano. Há muita gente no fundo do poço, naquilo que é chamado popularmente de fossa, na fossa, jovens, velhos, ricos, pobres, estão deprimidos. A humanidade encontra-se num verdadeiro tremedal de lama. É onde a humanidade se encontra. A lama moral, a lama social e o pior de tudo, a lama espiritual. As pessoas querem se divertir na igreja, elas não querem exercitar-se espiritualmente na igreja, elas querem exercitar-se fisicamente na igreja. Não são crentes. Fossa, perdição, fundo, lama espiritual, as drogas, ou pensar só em sexo, sim, o crime, a violência, a falta de amor. Vivemos a hora mais profunda da fossa que a humanidade já experimentou. Fundo do poço, voltando ao texto, fundo do tremedal de lama. Portanto, meus irmãos, quem pode tirar a criatura de uma situação dessa, de uma situação tão triste e tão desoladora? Aqui está o belo testemunho do crente Davi. Tirou-me de um poço de perdição. Deus estendendo o braço amigo para todos aqueles que ele escolheu. E tirando-nos desse terrível tremedal. Ainda no versículo 2, tirou-me do poço de perdição, num tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. De repente, andávamos no fundo do poço,
no tremendal de lama, e Deus nos tira de lá, firma os nossos passos. Que incrível mudança, meus irmãos. Que incrível mudança. Outrora, os nossos pés estavam no lodo. Os nossos pés estavam na lama. Agora, eles estão colocados limpos e colocados sobre uma rocha. E quem é esta rocha? E o salmista está falando aqui. Esta rocha não é uma pedra qualquer. Não é o homem. Não é uma organização. Não é uma religião. Esta rocha é nosso Senhor Jesus Cristo, a pedra angular da sua igreja. É sobre ela que nós estamos firmados. Ele mesmo, nosso Senhor Jesus Cristo, a pedra angular. Esta é a rocha sobre a qual Deus firma os nossos passos. Não é uma maravilha isso? Mais uma das maravilhas de Deus para nós. Agora, meus irmãos, nós não estamos titubeando. Chega na quarta-feira à noite, a gente não tem nenhuma dúvida se vai para a igreja, para a reunião de oração. A gente vai porque a gente é crente. A gente não tem nenhuma dúvida se vai na sexta-feira para estudar a palavra de Deus na reunião de Deus. A gente é crente, a gente vai, não tem dúvida. Os nossos passos, nós estamos firmes. 9h da manhã do domingo, a gente não tem nenhuma dúvida, estamos pontualmente 9h da manhã, nós somos crentes. Deus tirou os nossos pés do lamaçal do pecado e firmou os nossos pés na rocha que é nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, não temos mais passos claudicantes. Não temos mais a sensação de que estamos com um pé na igreja e um pé no mundo. Não, meus irmãos. Agora, nós não somos indecisos. Só os indecisos ficam sem saber se vem para a igreja ou fica em casa. Se vem para a igreja ou mais tarde vai ver o desfile da Virgem do Diabo. E esses, meus irmãos, vão pagar um preço muito alto, porque estão andando na vida trôpegos espiritualmente. Estão andando na vida, meus irmãos, de maneira vã. E não é assim que o crente anda. Agora o crente tem seus passos firmados numa rocha. Firme em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esta é a maior maravilha que pode acontecer na vida de qualquer um. E essa aconteceu na minha vida, que sou crente, na sua vida, se você é crente também. Não temos nenhuma dúvida. Nós, agora, entendemos que o nosso Deus poderoso nos faz caminhar por um caminho em que o meu único foco, a minha única atração é nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, eu caminho firme, resoluto, focado na pátria celestial, focado na pátria dos remidos. Outra maravilha de Deus, no versículo 3, e me pôs nos lábios um novo cântico,
Pôs na minha boca um novo cântico. Essa é a consumação do livramento. Ele inclinou-se para mim. Ele me ouviu quando clamei por socorro. Me tirou do poço da perdição. Colocou-me os pés sobre uma rocha e agora pôs na minha boca um novo cântico. Essa é a consumação do livramento. Deus tem prazer nisso. Deus tem prazer, Deus nos escolheu com todo o prazer do mundo e nos livrou e nos socorreu. E Ele não exige nada mais de nós do que sermos agradecidos. Pôs nos meus lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Sermos agradecidos. Então, à medida em que Ele concede as suas bênçãos a nós, meus irmãos, quando nós devemos abrir as nossas bocas e louvarmos o seu nome. Porque Ele agiu graciosamente, Ele agiu misericordiosamente para conosco. Tudo isso é suficiente para nos encorajar a sermos eternamente gratos a Ele. Não faltar mais nenhum culto na igreja e ficar o tempo todo louvando o seu nome, cantando os seus louvores. O salmista usa o termo novo aqui no texto no sentido de raro. Não de sentido ordinário. Ainda mesmo quando esse livramento é singular e digno de eterna memória. Nós nunca devemos esquecer. É isso que Deus quer de nós, que nós guardemos na nossa memória, que nós nos lembremos através das nossas vidas os benefícios que Ele fez por nós. Tão logo nós abramos a nossa boca, em qualquer oportunidade nós louvamos o nome dEle. É por isso que eu estimulo os irmãos a fazer o que o crente deve fazer. Colocar sempre a palavra de Deus na sua conversa. E o crente, quando ele abre a sua boca, ele de fato louva a Deus. Os benefícios de Deus não são tão pequenos que justifique a gente estar esquecendo, colocando no esquecimento. Não justifica que ele não fique gravado na nossa memória o tempo todo. Então, meu Deus, vamos nos exercitar, cantando louvor ao nosso Deus com as nossas vidas, com as nossas palavras, com os hinos. Nós podemos estar cantando louvor a Deus através das nossas ações. Porque o texto diz o seguinte: no fim, me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas. Deus quer que as bênçãos que Ele derrama sobre nós sejam vistas por muitos, não através de testemunhos exagerados,
não através de testemunhos mentirosos, mas através da nossa vida. As pessoas prestam muito atenção quando a gente muda de vida e elas querem saber por que a gente mudou de vida. Por que a gente deixou de mentir, de inventar desculpa esfarrapada quando não vem para a igreja. Quando a gente começa a falar a verdade, as pessoas veem que de fato nós mudamos. Nós somos diferentes. E elas querem saber a razão pela qual nós mudamos. Então, meus irmãos, nós devemos. Essa mudança nos leva a nos consagrar. A nos consagrar ao serviço de Deus. A nos consagrar e nos submeter com toda reverência à autoridade de Deus. O que significa submeter-se com toda reverência à autoridade de Deus? Cumprir aquela promessa que você fez no dia da sua profissão de fé. Ter a Bíblia como única regra de fé e prática que você não está cumprindo. Não brinque com Deus. Você pode se arrepender. Pode não, você vai se arrepender amargamente quando tiver que prestar conta. Nós devemos, meus irmãos, mostrar ao mundo, através da nossa vida, quão bondoso, quão maravilhoso. Dizer que Deus é maravilhoso, a palavra maravilhoso já está desgastada, porque todo mundo diz. Nós devemos dizer que Deus é maravilhoso com a nossa vida, com a mudança da nossa vida. Nós precisamos mostrar as obras de Deus ao mundo. E quase todos, até mesmo os que frequentam a igreja, estão cegos relativamente às obras de Deus. Portanto, irmãos, aprendamos que somente os que se consideram com a faculdade de ver claramente, somente a esses foi dado o espírito de discernimento. Somente a esse deixam ficar gravado na sua mente todas as bênçãos de Deus, todos os benefícios de Deus para com a sua vida. Só esses, quando todos veem obra do acaso, quando todos veem sorte, quando todos veem destino, somente aqueles que são crentes veem a providência divina, porque não existe acaso, não existe destino. Tudo é obra da providência de Deus. E somente aqueles que são crentes veem isso, o resto está cego. Então, meus irmãos, pela fé, nós vemos a mão secreta de Deus agindo claramente muitas vezes. Então, meu irmão, você, meu distinto ouvinte, vamos lembrar as maravilhas de Deus nesses 3 versículos do Salmo 40. A primeira, Deus se inclinou para nós. Somos crentes e ouviu o nosso clamor. A segunda, Deus nos ouve. Deus ouve os crentes, seus filhos, quando clamam por socorro. A terceira, Deus. Nós somos crentes, porque Deus nos tirou do poço da perdição. Quarta, Ele nos tirou do poço da perdição e nos colocou nos pés de Cristo. É por isso que nós pertencemos a Cristo. E, em último lugar, Ele firmou
os nossos passos. O meu maior desejo ao trazer essa mensagem de Deus para vocês é que aquele que ainda não experimentou essas maravilhas de Deus em sua vida, comece a experimentar a partir de agora, em Cristo Jesus, nosso Senhor, hoje e sempre. Amém.